Showtime! Boa noite! Aqui quem está falando aqui é o Richard Sanches, aqui diretamente da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Estou com o meu querido amigo aqui, Marcelo Caixeta, em São Paulo. Hoje vocês vão passar um tempo conosco aqui. Nós vamos concentrar esse tempo de 1 hora, no máximo, entre apresentação e perguntas. E, antes de mais nada, nós queremos agradecer o tempo precioso de vocês. Nós vamos estar com assuntos para todos aqueles que consideram o mercado americano como destino final de suma importância. É uma palavra que está na moda hoje, que se chama internacionalização, que daqui a pouco eu vou pegar umas definições muito interessantes que realmente pode mexer com a cabeça daqueles que acham que internacionalizar é uma coisa muito simples, o que não é. A experiência tem mostrado isso. Antes de entrar no assunto, para quem não me conhece, meu nome é Richard Sanches, eu estou aqui nos Estados Unidos desde 1991. A maioria de vocês que me acompanham no canal, que eu tenho um canal do YouTube, se você me vê pela primeira vez, fica sendo sabedor, que eu falo muito de política. E por que eu falo de política? Eu defendo que o empresário ele tem que se envolver com política, não necessariamente fazer política, porque se ele não se envolver com política, se ele não souber o que está acontecendo, com certeza a política vai envolvê-lo. É o que acontece no Brasil e o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Eu aqui já fui importador, exportador, distribuidor. De uns anos para cá voltei para a origem de consultoria, me especializei em marketing e vendas por atacado e desenvolvimento de negócios. Atendo exclusivamente brasileiros, já atendi brasileiros de tudo que é a região do Brasil, norte, sul, leste, oeste, que é tamanho e perfil. No meio do caminho, com o passar do tempo, eu virei blogger, virei palestrante, já fiz muitas palestras nas 2 línguas, hoje é webinar, já fiz aí para a Federação de Indústrias, já fiz para a Associação Comercial de São Paulo, eu escrevo para veículos aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil também para o Migalhas, o portal Migalhas, que é o melhor portal jurídico brasileiro, e, enfim, tento passar para vocês uma experiência que eu adquiri desde 1991, que eu posso garantir que não é pequena, e chega a ser um pouco assustador, que, de repente, muitos de vocês que estão me assistindo, de repente não é nem nascido, não é verdade, Marcelo? Uma realidade. É verdade. Uma realidade. Então, eu vou passar para vocês o Marcelo Caixeta. Ele é tributarista, consultor empresarial e contador. Nós nos conhecemos há um tempo atrás. Ele é fruto de um vídeo que eu postei. Ele me procurou, clicamos na amizade. Esse está sendo o nosso terceiro evento, nossa terceira live. Nós fizemos 2 lives poderosíssimas sobre saída definitiva e a nova lei do CPF. Para quem não viu, vale a pena. Os links estão aqui embaixo. Se você pensa em sair do Brasil ou se você conhece alguém que saiu do Brasil, esses vídeos são obrigatórios. Eles estão aqui embaixo. Eu vou passar para vocês o Marcelo para lhe dar as boas-vindas. Depois eu voltarei e continuarei no vídeo. Marcelo Caixeta, por favor, você com a palavra. Muito obrigado, Richard, mais uma vez. Fico muito honrado em participar do seu canal de tamanha relevância. Sempre falo isso nas nossas lives. E é muito bacana essa troca de energia. Você aí nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, atendendo várias pessoas, uma parceria aí de grandes frutos. E né, nesses tempos aí de ociosos que a gente tem, a gente leva informação para as pessoas através de webinar, de live, ajudando aí brasileiros a se adequarem tanto na questão do CPF, da saída definitiva, quanto nos negócios que você toca aí nos Estados Unidos com maestria, ajudando a todos aqui e vários empresários. Muito bom estar aqui mais uma vez contigo. Obrigado a você. Eu quero falar para vocês o seguinte: o modelo desse webinar, nós vamos concentrar, como eu já falei, eu vou falar um pouco, depois já está chegando mais gente aqui, eu vou falar um pouco
e depois a gente vai entrar nas perguntas que o Marcelo Caixeta já tem em mãos, que as pessoas nos passaram, eu também passei, ele também passou, que vai ser muito positiva e bem prática. Perguntas, segurem para o final, por favor, tá? E eu queria dar as boas-vindas aqui. Se você está escutando a minha voz hoje, aí é do Marcelo Caixeta, em que lugar do Brasil você está? Se puder dar o posicionamento de estado, isso para a gente é interessante, é gostoso. Se tiver até em país na Europa, por causa do fuso horário. Obrigado aí, Rogério, aí pela presença. Cassiana Gomes, muito obrigado. Bom ver você aqui, muito obrigado. Se alguém pode se manifestar aí onde é que está no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, né? Porque hoje a internet permite isso aí, alguém se manifesta onde está, representando a cidade. Bem, vamos lá. Alguém? Maria Cristina Compói, boa noite, tudo bem? Regina Rondon, Manaus. Opa, Manaus. Aqui, Manaus. E a Maria Cristina está onde? Tranquilo. Vamos lá. Opa, então a Simone. Ah, Simone, já fiz uma live com a Simone também. Tá bom, Simone? Bom te ver por aqui. A Cássio no Guarujá, litoral São Paulo, muito bom estar aqui, muito obrigado. Marco de Tatuapé, Del Nero, muito obrigado. Pessoal, nós vamos dar um start aqui nesse assunto, que o tema dessa live é Estados Unidos. Opa, agora entrou um monte de gente aqui, eu tenho que dar velocidade para todo mundo aqui. Ó. Maria Cristina de Campinas. Campinas, velho. Aqui, boa noite. Braz Ribeiro, Indaiatuba, São Paulo. Já tentei fazer contato com a área de desenvolvimento de Indaiatuba aí, muito forte. Cida, sim. Good evening, Las Vegas. Cida Galanek. Muito bem, Cida, muito obrigado por vir aqui. Vamos lá. O tema é o seguinte: destino Estados Unidos, internacionalização de empresas e produtos. É um termo, internacionalização. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de saber da etimologia da palavra, que muitas vezes facilita o nosso entendimento. E eu fui buscar, por incrível que pareça, e somou o que eu já imaginava, pelo que eu vejo pela experiência, eu vou falar isso aqui durante a interrogação do Marcelo Caixeta, que a definição que eu encontrei várias definições. E uma delas, o que é internacionalização? Internacionalização é o processo de ampliação da atuação de uma empresa no mercado internacional, abrangendo desde a importação e exportação de produtos até a produção de artigos e serviços em outros países. Ok? Então, ou seja, é nos dois sentidos, importação e exportação. E por que eu achei essa definição interessante? Que muito quando a gente fala de internacionalização, pensa só no conceito de exportação. Então, minha pergunta: qual a diferença entre exportação e internacionalização? Tornar a empresa internacionalizada não significa apenas vender um produto no exterior. Isso é exportação. Inclusive, eu tenho um vídeo polêmico no meu canal, chama Qual a diferença entre exportar e vender nos Estados Unidos? Bem polêmico. A internacionalização contempla todas as relações comerciais, o cumprimento da legislação, adaptação cultural e outros fatores que tornam a empresa apta para atuar no exterior. Em resumo, essa adaptação é o que eu denomino metodologia PFP, preparar, formatar para posicionar nos Estados Unidos. E o mercado dos Estados Unidos tem um grande interesse com o mercado brasileiro. Haja visto que hoje eu peguei uma nota aí no Brasil que a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, a Mariana Pescatori, ela veio liderou uma comitiva da Associação Brasileira de Terminais e Portuários, que está fazendo uma visita técnica ao porto de Houston, no Texas, um dos mais importantes complexos de infraestrutura dos Estados Unidos. Quem conhece o Texas sabe que é uma força, tá? E a oportunidade de conhecer novas realidades, o que eu esgoto nos meus webinars, nas reuniões, e ver o que pode ser levado de boas experiências, boas práticas e que se adapta à realidade brasileira. Quer dizer, ela veio aqui buscar para levar para lá, mas você tem que ver também, quando você vem pesquisar isso tudo, você tem que ver o que você tem que trazer daí para adaptar para cá, tá certo? Então, pessoal, a matéria é muito rica e eu garanto a vocês que esse mercado de comercial entre Brasil e Estados Unidos, ele não vai parar. Ele só tem uma tendência a melhorar.
Pessoal, deixa eu ver, dar mais boas-vindas aqui. Ricardo Tanazovic, vendo de São Paulo, muito obrigado. Cláudio Yamada, meu grande amigo Cláudio Yamada, lá de Osasco. Muito obrigado, Yamada, por estar aqui. Muito obrigado. Senhores, sem grandes milongas, sem muitas enrolações, Marcelo Cacheta, vamos dar o start aqui e vamos lá. Perguntas. A primeira pergunta já foi respondida, que é a internacionalização, né? Que é o tema da nossa live, muito bem composta aí. E eu acho que, como a gente está falando, voltando aí justamente para o mercado brasileiro, para os empreendedores, para os empresários brasileiros, eu já te lanço aí a segunda pergunta, que seria: o que o brasileiro não entende sobre a internacionalização? É justamente a definição que eu encontrei, é o processo. A internacionalização, pessoal, ela é um processo, ela é demorada e, de modo geral, dependendo da aspiração, da estratégia definida, das ambições da empresa, ele é um processo, pode ser caro também. Por exemplo, quando o cliente chega aqui no meu escritório, né, que ele muitas vezes não tem experiência, dentro de várias perguntas que eu faço para traçar o perfil ou o diagnóstico, como tu queira colocar, há uma pergunta que a gente aprende a fazer aqui nos Estados Unidos, é o seguinte: o que você quer com os Estados Unidos? E você para e fica olhando, deixa a pessoa meditar. Quais são os seus planos para daqui a 3, 4, 5 anos com os Estados Unidos? Porque não adianta você pensar em internacionalizar, passar por todo esse processo de adaptação, de ajuste, que eu falei, metodologia PFP, preparar, formatar, proporcionar, um esforço descomunal, porque não é fácil e é caro, para você pensar numa jornada só de 2 anos. Não, isso não existe. Então, o que eu insisto em dizer é o seguinte: a maioria do pessoal não entende, é um processo. Quando você entende o processo, você sabe se posicionar nas suas decisões. Muito bom. Richard, e aí a gente, né, falando desse entendimento, ao seu ver, o que você se depara com desafios que os brasileiros, principalmente, enfrentam nesse processo? O que é mais comum? O que você, nessa sua experiência larga aí de Estados Unidos, o que você identifica? Olha, a minha identificação varia muito do tamanho do possível exportador, tá? Quanto maior o exportador, o que choca, é o que também está aqui na definição que eu acabei de ler, é o choque cultural. Por quê? Muitas das vezes, o que atrapalha, eu tenho visto aí ao longo dos anos, e eu, como sempre falo, eu lamento que essas notícias não saem muito no Brasil, porque não interessa. O que atrapalha, muitas das vezes, grandes empresas se posicionarem aqui nos Estados Unidos, e até pequenas, dependendo, é o ego, é a vaidade. Porque você pode ser grande no Brasil, você pode ser famoso no Brasil, mas aqui, quem é você? De onde você vem? Por que os Estados Unidos têm que comprar o seu produto? Porque, às vezes, essa pessoa, essa empresa, ela pode ser líder no mercado aí no estado dela, ou até na região dela. E ela, de um modo geral, ela compete só com marcas brasileiras. Aqui, ela vai competir com marcas americanas, que ela vai sair de onde ela tem foco, de onde ela tem reputação, que já tem toda a estrutura montada de relacionamento, que eu sempre defendo com bastante ênfase, são os 3 R's do sucesso. Primeiro, você tem que montar a tua reputação, com a tua reputação vem o teu relacionamento, e com o teu relacionamento vem a tua receita. Isso é demorado, pessoal. Quando ele chega aqui, ele tem que competir não só com as marcas americanas, mas com as outras marcas mundiais, que também tem músculo, que vem para cá também querendo disputar o mesmo espaço da prateleira, ou o mesmo espaço que a gente chama do chão da loja. Então, esse aí, para mim, é um dos grandes desafios. E vem tudo junto, porque ele acha que o pessoal vai comprar, ele não vai precisar botar muito dinheiro, não precisa botar muito planejamento, que é uma marca conhecida. Então, eu vejo muito por aí. E não sou só eu, não estou sozinho nessa opinião, não, tá? Vocês podem acreditar. Não, de fato, eu até conheço alguns casos de muitos empresários, exatamente como você disse, de muito bem sucedido aqui, com negócios funcionando, e aí tem aquele
Pode ser também o ego ou também uma questão de expansão, porque o empresário ele está ali, é o tomador de risco, principalmente no Brasil, e ele vai tomar um pouco mais de risco. Mas aí eu acho que também dentro desse desafio que ele tem, como você comentou, e justamente foi o caso, alguns casos que eu percebi, que ele vai para os Estados Unidos com essa mesma vibe brasileira, eu vendo aqui, está funcionando, está tudo bem, e chega lá, é totalmente diferente, cultura totalmente diferente, jeito diferente, enfim. E aí acaba gastando um dinheiro, um tempo, sem muito pesquisar o mercado, sem entender que são culturas totalmente diferentes, e aí algumas empresas não dão certo, e mais muitas dão certo. Acho que tudo... Inclusive, o Caxieta, você está tocando um ponto tão importante que muitos brasileiros, quando eu sinto neles uma resistência nesse tipo de aculturação, que é natural, tá? Sim. Apesar de eu vejo que é natural ter isso, porque eu vejo isso com frequência, eu costumo falar o seguinte: se você tem dificuldade de se aculturar dentro do que o mercado americano exige, tenta abrir a sua cabeça, a sua mente e entender que isso é opinião minha, tá? Isso aqui é uma coisa bem empírica. Eu diria que hoje nos Estados Unidos existem 3 nacionalidades. Pensem assim, tá? Isso é empírico, não é oficial não, tá, pessoal? Você tem os americanos, vocês têm o mercado hispano, que é uma loucura, que é gigante, que absorve produção de qualquer fábrica brasileira, e tem as outras nacionalidades. Então, cabe à empresa, se ela não se posicionar no mercado, digamos, americano, no American Way of Doing Businesses, que ela foque e invista para ir onde ela quer ir no mercado hispano, que ele é menos exigente do que o mercado americano. E as outras nacionalidades é complicado, aí mistura tudo, entendeu? Eu, particularmente, eu falo brasileiro. Para você ir para as outras nacionalidades, você vai esbarrar na parte de raça. O indiano vai fazer negócio com o indiano, o chinês vai fazer negócio com o chinês, o muçulmano vai fazer negócio com o muçulmano. Deu para entender? Que o brasileiro não é muito unido não, tá, pessoal? Existe uma informação aqui, pra você ter uma ideia da desunião do brasileiro aqui, tem um lado bom, engraçado, e o lado ruim. Há uns anos atrás, o FBI falou que a comunidade brasileira era tão desunida que não existia gangue. É uma notícia boa e ruim, né? Você viu a desunião dos brasileiros. Mas isso é uma verdade, tá? Então, tem gangue mexicana, gangue chinesa, gangue nicaraguense, gangue venezuelana e por aí vai. Brasileiro não, brasileiro é bom de festa. Mas vamos lá. É verdade. Então, vamos lá. Muito bom. Então, assim, né, só para recapitular, todas essas perguntas aqui são perguntas chaves para a gente dar essas informações para os ouvintes, para o telespectador, vamos dizer assim, e também perguntas que fizeram aí durante a semana e ao decorrer da semana de fato, para a gente trazer todas essas informações e deixar esse pessoal aí bem informado para tomar essa decisão de internacionalizar. Legal. Antes de avançar, quero dar aqui a boa-vinda ao meu amigo Luiz Weiler. Bom te ver aqui, Luiz. E o Ednei Milanese. Muito obrigado por estar aqui também. Tive a oportunidade de conversar com ele essa semana. Muito obrigado pela tua presença aqui. Pode continuar, Caixeta. Muito bom. Então, vamos lá. Uma das perguntas que fizeram, que acho que é bem interessante, que muitas pessoas falam em abrir empresa nos Estados Unidos para exportar. Legal. Então, dizem que é importante ter a presença jurídica no mercado americano e o que não deixa de ser uma internacionalização. Então, como que você vê esse aspecto, Richard? De novo, eu vejo isso com uma relevância de acordo com o que você quer com os Estados Unidos. Por quê? Eu vejo muita gente que se empolga. E, de novo, se você vem para os Estados Unidos, eu esgoto isso no meu canal, não coloque a sua emoção em cima da razão, porque você vai perder. Se você quer na mão de um profissional que o negócio dele é abrir empresa ou dar qualquer tipo outro de serviços que desnecessário, massageia o teu ego, vê que você quer ter um cartão com a Florida Corporation, qualquer coisa,
Depois que você abrir empresa aqui é uma coisa muito fácil, pessoal. Eu costumo dizer o seguinte: consultor que não sabe abrir empresa aqui pega até mal, porque todo mundo abre. Você entendeu? Então, a pergunta é: você precisa? Sim ou não? Ou você pode esperar? Ou porque, então, de repente, se você abre uma empresa e faz um test drive, faz um teste, se der certo, usa a Moriá International, usa qualquer empresa de trading para fazer o que você quer fazer. E se der certo, sim, você abre a empresa com uma estratégia fiscal tributária para atender às suas necessidades. Quando diz aqui, o pessoal fala, tá, de você ter uma presença jurídica, não necessariamente é uma filial da empresa brasileira, mas é uma empresa baseada em território americano, como fosse um representante legal ou alguém que pega o telefone. Um exemplo, como eu já fiz bastante, Richard aqui da Moriá International, estou falando o nome da empresa ABCD Limitada do Brasil. Aí se você dá o telefone, se por acaso é contatado, não, fala com o Richard, que ele é o nosso representante lá nos Estados Unidos. Você tem uma representatividade jurídica nos Estados Unidos. E sabe qual é o teu custo? Praticamente quase nenhum, porque fique sendo você sabedor. A hora que você abrir uma empresa aqui, a hora que você entrar no contrato social, a hora que você abrir uma conta bancária aqui nos Estados Unidos, de imediato, a Receita Federal Brasileira e o Banco Central Brasileiro ficarão sabendo que você está com uma operação jurídica empresarial nos Estados Unidos. A pergunta que eu faço aos meus clientes é o seguinte: você está disposto a saber que eles saibam dessa sua decisão agora? Sim ou não? Quem tem que decidir é você. Exatamente. Eu não respondi a tua pergunta, Caxieta, mas não, perfeito. Tá? Muito bom. Para as duas próximas perguntas que eu tenho aqui, até quero fazer uma consideração que vai ao encontro da sua resposta, não dessa, mas da anterior, que, né, tudo quando você falou assim, não, depende do que vai construir, depende do que vai levar. Exato. E assim, eu sempre falo muito aqui para os clientes brasileiros também que querem internacionalizar, querem procurar os Estados Unidos ou outro país, enfim, qualquer tipo de planejamento ou qualquer tipo de abertura de empresa. E é engraçado porque eu acho que para partir do princípio de abrir uma empresa nova, não só no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, sempre é importante fazer um planejamento, fazer um business plan, um plano de negócio. Então, assim, o que compõe esse plano de negócios? Compõe várias camadas de dificuldade. Se o produto vai ser validado no mercado americano, qual que é o tipo de empresa que tem que abrir, qual que é a tributação, qual que é o custo, qual que é o ganho, aluguel, enfim, são N coisas que estão inseridas aí nesse contexto que um plano de negócios pode levar clareza para essa pessoa. Mas também, muito interessante, que o plano de negócio não vai fazer com que a empresa tenha sucesso. Ela vai, pelo menos, ter um guia para ela ter uma base para onde ela deve caminhar para não fazer qualquer coisa. Vou vender o mesmo produto que eu estou aqui, vou colocar ele no mercado. Não, tem que ter um estudo, tem que ter uma maturação, um entendimento, usar um serviço, como você disse, de uma empresa parceira para fazer todo esse trabalho, para minimizar, para entender, e para sentir e para aclimatar. Eu acho que a palavra-chave é aclimatar com esse outro mercado para ver se realmente tudo faz sentido. Não tenha dúvida, é isso mesmo. Esse plano de negócio, inclusive, é o fator que as pessoas esquecem no plano de negócio, por ser não residente, é que nós já conversamos off-camera, é a parte tributária. Porque, pessoal, a partir do momento que você abrir uma empresa aqui, você vai ter que pagar imposto de renda aqui também, como não residente na corporação da Flórida. Porque tem muita gente que fala assim: você não paga imposto de renda na Flórida, você não paga, você vive no anonimato em Delaware, você vive no anonimato em Nevada. Depende do que tu chama de anonimato. Depende do que você chama de anonimato. Sabe, eu acho que tem muita imagem, muita história distorcida no Brasil sobre essa coisa dessas empresas. Aqui, quando você começa a ler um pouco de imposto de renda e saber, tem uma história que diz aqui muito interessante. Você ter uma empresa em Delaware ou Nevada, ou então no paraíso fiscal,
é a mesma coisa que você andar com... É a mesma coisa que você andar com um anti-radar no painel e a polícia te parar. Se você, é que eles falam, é a mesma coisa. Como é que você vai convencer a polícia que você não corre se você está com anti-radar no painel? Você não consegue sair. Você pode ter o bico doce que você não vai sair. Agora, se você não tiver nada, e eu sei porque eu já fui pego com velocidade aqui no início diversas vezes, e se for comparar a quantidade de vezes que eu fui parar por velocidade, a quantidade de vezes que eu paguei multa e fui para a escolinha, na média eu saí vencedor. Mas por quê? Eu sempre estava uma cantada no policial. Porque quando eu li, se você tiver um radar, porque eu já tive radar também, tá? Anti-radar. Se o policial vê um anti-radar, esquece, não existe negociação. É a mesma coisa se você tiver uma empresa em Delaware, que eu vejo muitos em Nevada, que tem as facilidades fiscais e tributárias, mas não dá o anonimato que o pessoal fala. Então, tenha cuidado com o que você vai fazer, por isso que esse plano que o Caixa está falando é de suma importância. Próxima pergunta, Caixeta. E eu já vi muita empresa em Delaware, em que não deu certo. Não sei. Mas vamos lá. Então, assim, uma pergunta muito interessante que foi: é necessário abrir empresa nos Estados Unidos para vender nos Estados Unidos? Definitivamente não, porque ela soma aquilo que eu falei na resposta anterior. Depende do que você quer com os Estados Unidos. Você quer vender para quê? Para ter continuidade? Você quer vender para quê? Para fazer uma coisa de grande escopo? Você quer vender para quê? Porque você quer fazer um plano de sucessório, quer transferir teus filhos para cá, herdeiro. Você tem que saber o que você quer. Porque quando você pensa em abrir uma empresa nos Estados Unidos, você há de convir que você terá um custo operacional, você vai ter toda a parte de responsabilidade civil, que é o liability, está faltando aquela palavra aqui, e tudo que uma empresa e todas as exigências jurídicas, tá, que cai sobre uma empresa, você vai ter. Então, para que você vai ter se você pode, de repente, terceirizar? Outra coisa que eu falo bastante, os brasileiros que vêm para cá, eles têm que, eu não sei como é que está no Brasil, né, mas com certeza não é igual aqui, eles têm que aprender o que é o poder da terceirização. Hoje, depois do Covid, então, que hoje está muita coisa remota, ficou hoje mais fácil você terceirizar. Mas eu realmente, de novo, depende do que você quer. Legal. E aí a outra pergunta praticamente vai ao encontro do que a gente falou anteriormente, mas a pergunta é: vale a pena abrir uma empresa nos Estados Unidos? E aí eu volto falando também do plano de negócios, e aí queria que você complementasse, que a pergunta de fato é essa: vale a pena abrir a empresa nos Estados Unidos? A minha resposta é a mesma. O pessoal pergunta: depende do que você quer com os Estados Unidos. Depende. Sabe, eu quero ter... por exemplo, eu já conheci gente que abriu empresa aqui, literalmente falando, para dizer que tinha empresa nos Estados Unidos, para usar um cartão de visita para fazer uma propaganda no Brasil. Tem uma Florida Corporation. Quer dizer, o custo de manutenção dessa empresa anual, mesmo sendo de gaveta, mesmo sendo como você queira colocar num P.O. Box, por sinal, já me aconselharam a não fazer, mas eu vou fazer isso. Tem a loja UPS, tem uma loja UPS aqui na perto do meu escritório. E lá tem várias empresas de São Paulo, estão preparados, que usa a caixa postal e diz que é sala. E não é. Quem sabe onde eu faço um vídeo só para repórter investigativo. Mas vamos lá. Quem sabe? Eu vou botar o endereço assim, o pessoal vai ligar e grandes empresas. Não, nós temos endereço. Pessoal, eu já falei uma coisa. Para quem está me vendo aqui, não me conhece, tá? Tem 20 pessoas aqui me assistindo. Eu já falei, quando eu falar de Miami, de falar dos Estados Unidos e falar da cidade do Doral, tome cuidado. Eu estou na cidade do Doral, antes de virar a cidade, eu conheço muita gente aqui e, enfim, conheço bem aqui. Mas, então, essa coisa de valer a pena depende do que você quer. De novo, dependendo do que você queira do teu investimento, se você vai ter lastro, tudo isso. Qual a tua expectativa de retorno de capital, em quanto tempo? Se você acha que vale a pena, sim, faça. Caso contrário, terceirize. Use uma empresa... Plano de negócios. Claro. Plano de negócio. Claro. Muito bom. Richard, é um tema polêmico agora, hein? Você fala bastante de política, principalmente no seu canal, é um tema totalmente polêmico, e em diversos
falas, vídeos, inclusive lives, webinar que você faz aqui no YouTube. Você fala muito de política e fala da necessidade do empresário estar ali inserido, vamos usar essa palavra, na política para entender do seu negócio, para estar alinhado com economia, talvez, com a turbulência do mercado. E aí, o que você entende? Qual que é a importância do empresário, principalmente do brasileiro, que sonha em fazer aí, em abrir uma empresa nos Estados Unidos? Como que você vê? O que ele tem que fazer para... Você acha que ele tem que acompanhar, por exemplo, a política nesse processo de internacionalização? Definitivamente, sim. E por que isso? Porque os Estados Unidos hoje, você tem que entender que os Estados Unidos, apesar de ter vários partidos políticos, ele está dividido em dois partidos, republicanos e democratas. Estado democrata é uma desgraça, Estado republicano são ricos. Haja visto o que acontece em Nova York, Califórnia, Illinois e por aí vai. Oregon, Michigan. Se você tiver um Estado democrata, você vai sofrer a consequência de uma agenda comunista. Ponto. Não sei se eu te assustei, mas é para te assustar. Você vai ver, não tem polícia, a violência assustadora, os impostos sem o Estado bancando, tirando do rico para dar para o pobre. Você vai viver isso. A pergunta é o que você quer? Ou você quer vir para um Estado republicano, onde você vai ter mais segurança, você vai ter um Estado trabalhando para você em prol. Inclusive, eu estou para fazer um vídeo, tá, que eu já postei ele no passado, que o Eduardo Schwarzenegger, estou para regravar ele, o que é ser um republicano? Eu estou para estar aqui no meu pipeline. Então, se você, como eu já vi algumas pessoas, montam algumas coisas sem saber qual Estado que eles estão indo, se é democrata ou republicano, vocês vão ter surpresa. Vocês vão esbarrar, dependendo do que você for fazer, dependendo da tua atividade, aquela praga chamada sindicato. Aqui o inglês, para ficar mais bonito, mais suave o ouvido, chama de union. Entendeu? Mas é a mesma coisa. Então você tem que entender onde você está indo. Uma cidade que tem um estado... Por que a Califórnia está sendo abandonada? Linda, quem conhece a Califórnia sabe, Califórnia é linda, é maravilhosa. Estou vendo aqui o Ricardo Amorim, chegou agora. Ricardo, obrigado pela tua presença. Califórnia é linda. Está havendo uma debandada de empresas. Um monte de gente grande saiu da Califórnia que vocês não conhecem. O principal foi o grande Elon Musk, que tirou a Tesla da Califórnia de tanto ser perseguição e botou no Texas. Então, outras grandes empresas do Silicon Valley saíram. O pessoal está saindo de Nova York, que é democrata, vindo para cá, para a Flórida, principalmente para Miami. Hoje, pela primeira vez na história americana, a Nova York está correndo o risco de perder o título de capital financeiro dos Estados Unidos, de uma desgraça de um prefeito democrata e de uma governadora democrata. Então, isso é muito sério. E fora a taxação em cima dos ricos. A Califórnia, por exemplo, tem um deputado lá de esquerda, de extrema. Se você mora ele está com um projeto, se você mora na Califórnia há mais de 2 anos, se você largar o estado, você vai ser penalizado por resto da sua vida. Pode isso. Então, quando você começa a ver essas loucuras democratas, você tem que saber qual é a tendência daquele estado. Se ele é um estado pêndulo, né, que é o swing states, entendeu? Ou se ele é republicano, se tem tendência republicana, como a Flórida hoje, cada vez mais republicana, graças a bom Deus. Texas nem se fala. Não vou nem entrar na história toda, mas a fronteira aberta já é uma estratégia de botar o Texas democrata, chama aqui de blue, e por aí vai. Tá? Então, daí isso é a relevância. Você tem que conhecer o estado que você faz, o apoio, se ele é republicano, se ele é democrata. Se você se ficar confortável com as situações democratas, de novo, a decisão é sua. Mas eu vejo gente vindo para cá, meio desavisar, porque teve um primo, tem um amigo. Eu entendo tudo isso, esses cabides, essas bolhas comunitárias. Eu entendo isso. Mas, de novo, o que você quer com os Estados Unidos? A resposta é sua. Vamos lá. Próxima pergunta. Muito bom. Vamos lá. Vamos voltar, então, aqui para... Acho que nossa live vai
ao entorno do plano de negócio, que é uma outra pergunta que também nós podemos falar que a resposta é o plano de negócio. Com O certeza. mercado americano, o mercado americano, ele já tem, como você disse lá no começo, ele tem ofertas do mundo inteiro, né? Então, tem muita coisa, muitas pessoas querendo vender para a maior economia do mundo. E, na sua opinião, Richard, você com toda essa experiência, você acha que produtos brasileiros para entrar no mercado americano ainda tem espaço? Principalmente, Demais. obviamente, por empresário brasileiro. Demais. Inclusive, ontem eu fiz uma outra live, o Amorim participou aqui, que eu me lembro dele, deixa eu ver quem mais participou aqui, que eu estou vendo, que eu me lembro. O Amorim participou sobre feiras de negócios nos Estados Unidos. Muitas das vezes, uma grande oportunidade desperdiçada. Porque os Estados Unidos compram de tudo. Tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Não estou exagerando, não. Tá? Mas o que o exportador, o fabricante tem que fazer, o interessado tem que fazer? Ele tem que fazer um trabalho de busca do nicho dele. Isso pode ser demorado, pode ser caro. Tá? E outra coisa que o brasileiro tem que saber aproveitar. Ele tem que aproveitar, e o que o brasileiro chega, eu vejo uma falha na postura. Muitas das vezes, eles não conseguem provar ao comprador uma palavra que é cultural. Eu sei que já teve vários compradores que já me falaram isso, tá, pessoal? E para quem nunca escutou falar, eu já viajei muito pelos Estados Unidos, batendo de porta em porta. Eu tenho muita teoria e tenho muita prática, tá? Vendendo. Tem N histórias para contar. Muitas das vezes, os brasileiros vêm para cá, eles não conseguem convencer ao comprador o interesse de continuidade, que em inglês nós chamamos de commitment. O que é commitment? Commitment é um compromisso com interesse de continuidade. Talvez seja até cultural. Hoje eu tenho um compromisso com o Marcelo Cacheta, a gente vai almoçar, eu não vou poder... Vou almoço com ele, o compromisso foi encerrado. Eu almocei, ele foi para o escritório dele, eu fui para o meu compromisso. Aqui na América não é assim. Quando você diz que você tem um compromisso com alguém, é uma coisa que tem que ter continuidade. Por isso que eu falo bastante, que quem anda comigo sabe, o Marcelo Cacheta, já escutou falar várias vezes, o Marcelo Cacheta hoje não é mais meu parceiro, ele hoje é meu aliado. Não é verdade, Cacheta? A gente Opa, fala, com porque certeza. quando você entende o conceito de aliança, você vai para uma outra dimensão comercial. E o comprador entende isso. Porque parceiro é coisa de carioca em botequim. Eu posso falar que eu sou carioca. Aí meu irmão, desce um show, parceiro. Desce um show, parceiro. Isso é coisa de carioca. Você tem que ter aliança. Bater ferro com ferro. Ter problema. Gostei, não gostei. Tá caro, tá barato. Vacilou aqui. E escutar crítica e criticar. E não é por causa disso você largar de mão. Eu conheço várias histórias ao longo dos anos aqui. Por causa o vendedor, o brasileiro, recebeu uma crítica do comprador, deixou de mão e vice-versa. No câmbio de dólar, quando mudou o dólar, o cara esqueceu a compra aqui. Aí hoje, isso aconteceu com tanta frequência, que hoje tem o que também não é falado aí no Brasil, vocês podem anotar, tem muitas empresas brasileiras sendo processadas aqui nos Estados Unidos por quebra de performance. Não entrega o que prometeu. Tem mais do que vocês pensam. Aí você fala assim, pô, Richard, agora você nos assustou. Como é que é? Pessoal, isso é uma coisa muito fácil de você fazer. É muito fácil de você corrigir. Basta você ter seguros. Tem seguros de liability, seguros de recall. Isso aí, no final, quando você bota, são centavos de dólar que você coloca no teu produto, que é proporcional, pessoal. Então, quando um comprador que é sério, que tem volume, o cara que tem disposição, que quando você chega, apresenta, dá lá teu pitch lá para ele, fala bonitinho, sabe? O comprador vai falar assim, agora chamou minha atenção. Porque o brasileiro tem que aproveitar também, o que eu falo bastante, é o carisma que o brasileiro tem. Eu conheço gente aqui, tudo que é raça aqui nesse país aqui, mas igual o carisma brasileiro, eu acho que nesse ponto Deus nos abençoou de uma maneira maravilhosa. Nós somos ímpar. É verdade. Vamos lá, Marcelo, próxima pergunta. Richard, e assim, aproveitando a sua experiência, qual que é a maneira mais fácil para um exportador
começar a levar produtos para os Estados Unidos, para entrar nos Estados Unidos de fato? Olha, mesmo que a maioria, a primeira coisa, não tem a maneira mais fácil, tem a maneira menos difícil, né? Mesmo que ele tenha um porte e venha se estruturar, a minha sugestão é que ele sempre venha, dependendo do que ele quer, né? De novo, o que ele quer com os Estados Unidos, né? No meu entendimento, é sempre a minha maneira de sugerir é que ele venha se estruturar e se aliar com um distribuidor. Porque ele vai se preocupar com um distribuidor e deixar o distribuidor fazer todo o homework. Entendeu? Ele pode ganhar menos, mas vai ser mais rápido. Por quê? Você pode ser quem for no Brasil, mas quando você chegar aqui, de novo, que eu falei no início da live, você não é ninguém. Você não é ninguém. Então, até você montar a tua reputação, até você montar teu relacionamento, para você chegar na tua receita, que são os 3 R's, é demorado e caro. A pergunta é, você vai ter fôlego? Agora, quando você consegue focar nos distribuidores, o teu target são os distribuidores, né? E tem distribuidores local, estadual, regional, tem nacional. Eu tenho história para contar para vocês assim que vocês não imaginam, entendeu? E quando você fecha com o distribuidor, você vai ter um trabalho, atender o distribuidor. O distribuidor vai ter tudo. Você vai ter um invoice, é com ele faz distribuição, ele faz entrega, ele faz tudo, de um modo geral. Essa é a maneira menos difícil. Se você assim, mas eu quero montar minha empresa, ok, você pode paralelamente montar sua empresa e se você tiver produção, você pode tentar outros estados que o distribuidor não atende. Porque aqui tem muito distribuidor que ele só atende região sudeste. 4, 5 estados. E ali ele foca, tem força, tem nome, tem reputação, tem relacionamento. Ah, eu queria distribuir lá em Nevada. Não, Nevada não distribui. Isso acontece mais do que vocês imaginam. Tá? E outra maneira e outro ponto que eu também sugiro bastante. Considere o private label. Ou seja, fabricar para uma marca já americana. Se você fizer isso, eu acho que você tem uma grande chance de entrar no mercado rápido. Que nem eu falo, o importante é você já entrar vendendo e ganhando dólar. Isso é que eu tenho visto e isso é que eu sugiro à maioria dos meus clientes. Perfeito. Richard, nessa linha, o que o brasileiro ainda tem dificuldade, que ele não entende, que ele não entende do mercado? O que você se depara aí com essas consultas que essas pessoas chegam para você e você fala, poxa, eu acho que a gente falou muito isso na live toda, acho que plano de negócio é importante, entender legislação, mas o que você mais recebe aí dessa dificuldade quanto ao mercado? Olha, essa resposta é muito rápida. O que o Brasil não entende é que os Estados Unidos, primeiro, ele não é para todo mundo. Aqui, você tem que investir muito, os resultados são demorados. Quem falar o contrário, abre o olho. Entendeu? E a concorrência aqui, ela é predadora. É predadora. Tem histórias assim que eu mesmo, pessoal, eu sou fruto disso. Eu já sofri com isso. Voltando aos anos 90, eu importei e distribuí com exclusividade nos Estados Unidos inteiro o óculos do Senna, do nosso querido saudoso Ayrton Senna. Eu botei muito dinheiro, viajei muito, vocês não sabem o que eu fiz aqui, tive exposição, reconhecimento nacional, foi um negócio tremendo. Quando eu comecei a ganhar fôlego, e do meu bolso, na época, em 96, o óculos era um óculos high-end, custava no atacado $130. Em 1996. Fácil não. Quando eu comecei a ganhar fôlego, que eu comecei a aparecer em Miami, tá? O distribuidor do Giorgio Armani, Calvin Klein, era um mega distribuidor aqui. Sabe o que ele fez? Ele passou das 120 dias de prazo para o comprador. Porque a lucratividade de óculos, quem já trabalhou com ótica sabe que é absurda. Aí, chegar para o comprador, Richard, você é um cara muito legal, muito simpático,
Mas tu só dá 30 dias. Tu pode chegar junto? Não. Aí começou a bater a frustração. Entendeu? Mas aí o que aconteceu? Eu consegui enxugar a minha clientela e os caras falavam, é o fulano de tal, distribuidor da Calvin Klein de George Armani, está dando 120 dias. Você tem de entender que o pessoal que vendeu o Senna tem que gastar tempo, tem que educar, contar a história dele, tarará, tarará, tarará. Acabou que eu tive que enxugar bem a minha operação e fiquei com aquelas pessoas que realmente gostavam do meu atendimento. O atendimento ainda é um grande diferencial aqui. Então, são pontos que eu acho que o brasileiro não consegue nem entender. A competição predadora, que é caro, é demorado. Basicamente, é isso aí. Tem que aclimatar e tem que entender bem aí do mercado, né? Exato. Richard, e qual que é a diferença de exportar para os Estados Unidos e vender nos Estados Unidos? Olha, Cacheta, eu acho que o exportar, que não eu falo, botei nesse vídeo, comentei também no início, exportar é você tirar do Brasil e colocar aqui. O que o brasileiro mais faz é exportar. Agora, quando você anda aqui nos armazéns, aqui em Miami, nos warehouses, ou então em outros estados, eu tenho acesso a gente de carga. A minha esposa, ela é gerente de carga, ela faz transporte oficial desde 1992, ela é freight forwarder, né? A gente escuta histórias, mais histórias. O que tem de mercadoria brasileira encalhada nos armazéns aqui, vocês não imaginam. Isso também não sai no Brasil. Mas é verdade. O que o cara exportou, achou que aquele amigo dele que jogou bola de gude, soltou pipa, que tem uma página bonita no Instagram, entendeu? Fala alguma coisa, ele tem um know-how. Se vocês soubessem também a quantidade de pessoas que estão aqui hoje empresariando, tá? Que não falam inglês, é uma coisa assustadora. Não conhece o American Way of Doing Businesses, ou então a maneira americana de fazer negócio, ou a maneira americana de viver, vocês vão ficar impressionados. Aí cai naquela bolha comunitária, tá? E você aprende aqui nos Estados Unidos que o teu coeficiente de oportunidade está diretamente relacionado ao inglês que você fala. Se você não consegue se comunicar, tá? Você não vai desfrutar do melhor da terra. Então você tem que entender isso. Você tem que entender isso. É que nem hoje, por exemplo, você está aqui, você que está me vendo. Se hoje sentar um grego na tua frente, contar a maior história, a melhor oportunidade da tua vida, te dando uma herança, qualquer coisa que possa falar assim, eu não entendo, você vai fazer? Não, você não vai fazer. E perdeu. E assim eu já tenho visto muitas das vezes situações que os brasileiros não sabem se posicionar porque eles não falam inglês, não conhecem a cultura. Eu já conheci brasileiros que vieram para cá empresariar, eu respeito, não vou entrar na história de cada um, tinham medo de viajar. Peraí, como é que entrou no avião para vir do Rio, de São Paulo, sei lá, do Brasil para cá? Sabe Deus como é que ele encarou 8 horas de voo? Então, quer dizer, tudo isso você tem que ir em consideração. Agora, para vender, você tem que ser agressivo. Você tem que esticar seus músculos, como a gente fala aqui, flex your muscles e partir para cima. Porque a concorrência aqui é predadora. Porque se você está achando que o americano vai vir na tua loja, não acontece assim, não. Então, tem planejamento, está tanto falando aí. Muito bom. Contar uma historinha rápida aqui, né? Eu fiz um podcast com uma pessoa que ele era da Europa, ele é da Espanha, e aí até ele contava, ele estava muito à frente aí da questão de vendas, e a Europa, acho que muito diferente de Brasil, de Estados Unidos, o europeu, vamos dizer assim, às vezes ele fala 4, 5, 6 idiomas. Exato. Está tudo um país perto do outro. Exato. E aí essa pessoa da Espanha, ele vendia para uma grande rede de supermercado, e que era na França. E ele falou assim, tive que aprender a falar francês. Tive que aprender a falar francês, porque senão o cara nem me recebia. Exato. E eu ia vender na Itália, tive que aprender a falar italiano, porque senão o cara nem recebia. A recepção era o seguinte, quem que é o fulano? Fala francês? Não, deixa ele por último. Ele perdeu a oportunidade. Eu falei, se o cara tem essa dificuldade, ele tem que considerar o mercado latino que é amplo. Vamos lá, Cacheta, estamos com 49 minutos aí, já estamos em cima do lance. Vamos acelerar aí. Vamos lá. Um tema que você fala da metodologia PFP. Queria que você falasse um pouquinho mais. Essa foi uma das perguntas que nós tivemos aqui também. O PFP é o que eu falo bastante isso, que eu aprendi, eu sintetizei isso de tanto repetir. E aqui na América você aprende muito a abreviar as coisas, né, para facilitar o entendimento. A língua aqui é muito do it yourself, faça você mesmo, né?
E o que é o PFP? É o preparar, formatar para posicionar nos Estados Unidos. Quando você falar o preparar, quando eu falo preparar, é tudo, pessoal. Primeiro, você tem que preparar a cabeça do quem vai tomar decisão para dar o start nesse negócio, na empresa. É o dono, é o executivo, o diretor financeiro, seja lá quem for. Alguém que tem poder de decisão. Ele tem que estar preparado para os desafios que ele vai ter. Depois, ele tem que preparar a equipe também, o staff, para estar a mente aberta para receber um volume de informação que muitas vezes vai colidir com a cultura empresarial. Vai colidir com a história daquela empresa. E quando eu digo também na parte de formatação, é você formatar nos padrões americanos. São as dimensões na linguagem americana. Tá? São as licenças, são os compliances, são os regulamentos, são, sabe, até mesmo, pessoal, pasmem vocês, eu falo, a sazonalidade. Tem gente que vem para cá e tenta fazer coisas nas sazonalidades diferenciadas. Então, tudo isso você tem que entender a parte da cultura. Aqui tem uma frase americana que eu falo também bastante, eu não paro de falar nela, que eu sou apaixonado, que cada cultura, cada país, cada cultura tem uma frase muito forte, que diz o seguinte: você não sabe o que você não sabe. You don't know what you don't know. Olha a profundidade dessa frase. Você não sabe o que você não sabe. Então, você tem que saber que você tem que se esforçar, fazer uma pesquisa, né? Eu sou da tempo de pesquisa, hoje é inteligência comercial. Né? Mas você tem que entender porque quando que a inteligência comercial vai direcionar você à indústria que você quer entrar, porque tudo aqui é indústria. E quando você entende indústria, você entende o mercado, mas a recíproca não é verdadeira. Aqui é a indústria da pizza, é a indústria da piscina, é a indústria do fast food, a indústria do salão de beleza. Aí tu fala assim, peraí, salão de beleza é serviço, fast food, como é que é esse negócio? Você tem que estudar, pesquisar, saber quais são os pontos, quanto é que você vai ganhar por funcionário por pé quadrado, sabe? Quais são os horários de pico, porque aqui muitos trabalhos são por horas, que hora que você dispensa o turno, que hora que você absorve o turno, qual é a maior hora de rush, tá? Quanto cada funcionário tem que vender para justificar o teu burger. Então, tem toda uma variável que, quando você entende a indústria, você entende. Por isso que eu sou um fã incondicional, que foi o motivo da live, foi o tema da live de ontem, de feira de negócios nos Estados Unidos, porque você vai, assim, como diz aqui, head on, você vai de frente com a indústria que você quer. Perfeito. Pegando o gancho dessa sua explanação, acho que também era legal a gente, de repente, já abrir para o pessoal fazendo pergunta, que a gente já está caminhando para o final, depois a gente terminando aqui, a gente já vai respondendo as perguntas aí do pessoal. O que você acha? Exatamente. Quem tiver pode estar preparando, já pode ir mandando por aqui. Perfeito. Então, assim, pegando o gancho dessa sua explanação, você, né, com a sua visão de consultor de marketing, de vendas, enfim, com toda a sua experiência, o que você vê como diferença de mercado entre o mercado de fato e indústria? E o que é importante entender essa diferença para quem quer internacionalizar seus negócios aí nos Estados Unidos? É importante, como eu já falei durante a nossa webinar, é você entender que a indústria é que vai dar as informações mais importantes para você determinar o teu planejamento. Porque o mercado, você vai ver o que é o mercado? O mercado é aquilo que você vê com os olhos. Você vai ali dar uma volta no shopping, você vai ali dar uma volta no supermercado, pega um produto na prateleira, e a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: por que esse produto está aqui? Como é que ele chegou aqui? Qual o preço? Qual a sazonalidade de compra? Como é que o pessoal compra? Porque o mercado ele é enganoso. E eu faço um paralelo muito grande com a política. Tem que falar, né? Hoje o Brasil aprendeu a falar a palavra establishment, que é o estabelecimento. Só que o que você vê na política, o que você vê no noticiário, quem determinou foi o Estado profundo. Foi o Deep State. Se você não entendeu o Deep State, você não entende o que acontece no estabelecimento, no establishment. É a mesma coisa. Se você não estudar a sua indústria, você vai ter imagens
distorcida do que você vê no mercado. Por isso que quando o pessoal chega aqui, eu sempre falo, pessoal, vocês conhecem a indústria que vocês estão entrando? E o que é indústria? Você tem que saber quais são as feiras, quem são os players, quem é que são os que criam tendências, quais são as associações, quais são os portais de notícias, quais são as restrições comerciais, se tem ou não tem incentivo do governo. Tudo isso, pessoal, é um trabalho brutal. E eu costumo falar, basta você fazer um serviço de inteligência setorial e comercial raso, que você já vai ter noção do que onde você vai encarar. Por isso que eu aconselho de novo, vamos voltar ao trade show. Pessoal, vá no trade show, você nunca vai perder, mesmo como um visitante. Eu já levei brasileiros que consideravam exportar para cá, levei os caras na feira de negócios, chegaram lá e desistiram. Isso não é para mim. Parabéns! Parabéns! Fiquei feliz sobre o grau de limitação dele. E eu falei, aí vem a outra pergunta que eu faço sempre, né? Você quer exportar para os Estados Unidos ou você quer ganhar em dólar? A pergunta forte, né? Alguns deles falam, não, eu quero ganhar em dólar. Então esquece os Estados Unidos. Você não está preparado. Vai para outros países menos exigentes. Aprenda a engrenagem. Vai para a América Central, América do Sul, alguns países da América do Sul, vai para a África, que paga antecipado, que africano paga à vista, não reclama, que está acostumado a ser desconfiado, né? E eu falei, cara, vai aprender engrenagem, que a engrenagem do comércio internacional é mesmo, frete, invoice, sabe? Enfim, e assim foi. Marcelo, estamos com 57 minutos aí, eu acho que já respondemos as perguntas todas, vamos abrir aqui. Alguém tem pergunta, por favor? Ricardo Amorim aqui colocou uma nota. Acabei de vir da Itália e França para conhecer o mercado de fabricação de máquinas industriais. Agora, o próximo destino é conhecer o Richard. Vai ser o maior prazer, Amorim, nos Estados Unidos, mercado industrial de máquinas e equipamento. Estou por aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aí, algum ponto para falar? Alguma coisa? Aí, outro ponto que o pessoal também pergunta bastante, pessoal. Só para encerrar aqui, para quem está aqui, os 20 pontos aqui, o que os Estados Unidos compram? Já falei, o pessoal compra de tudo aqui, basta fazer o direcionamento. Outra coisa que está muito confundindo a cabeça das pessoas aqui em relação à internacionalização, tá? Que é sobre as plataformas digitais. Pessoal, hoje, quando o brasileiro pensa muito nos Estados Unidos, pensa muito só no Amazon, tá? Mas veja bem, existe ainda uma massa de pessoas que consideram as feiras de negócios, porque nas feiras de negócios também eles podem ver toda uma estratégia digital, de encantamento, de visualização. Se você nunca foi numa feira de negócios nos Estados Unidos, eu aconselho ir. Escolha seu segmento e vá, que você não vai perder nunca, tá? Outro ponto que as pessoas falam também da estratégia global. Você fala muito de feira, de vir para os Estados Unidos, mas sempre tem na mente uma estratégia global. Isso é um adicional que eu estou dando aqui, tá, pessoal? É um bônus. Por quê? A estratégia global, quando você vem para os Estados Unidos, eu falo, pessoal, cuide de uma embalagem decente, um website, se permitir, se não for um private label, tenha um espírito de excelência, porque assim como muitos brasileiros vêm para cá para buscar ideias e levar para o Brasil, o mundo também vem para cá para buscar ideias e levar para cá no seu destino final, tá? Como eu falei, aqui você vai competir com as marcas americanas e as outras marcas mundiais. E aqui você não pode esquecer que é gente do mundo inteiro, o tempo todo. Então, você não pode dizer que, de repente, alguém compra seu produto no mercado ou vê uma peça sua, seja lá o que for, e se gostou, e vê a etiqueta do www.com.br e faz negócio com você, e você vai ter um grande sucesso porque alguém pegou seu produto aqui numa prateleira americana. Richard, você já viu isso? Já, várias vezes. Inclusive, eu já conheci brasileiros que vieram para cá, tá? E até mesmo outros países, e conversando, que eu pergunto muito, a gente aprende aqui na América fazendo muito treinamento, quem pergunta tem controle, né? Vieram para fazer as feiras americanas, não venderam para os americanos, mas venderam para os outros países, América Central e América do Sul. Bem, eu acho que eu já dei o meu recado, muito obrigado, estamos aí quase 50 minutos. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aí para nós
encerrar, vamos tentar ficar aqui 1 hora. Alguém tem pergunta? Outra coisa importantíssima, pessoal, a hora que nós acabarmos esse vídeo, eu devia ter falado disso no início, que eu esqueci, o vídeo vai subir direto no YouTube, tá? Então, quem quiser ver depois com mais calma, vai estar no YouTube direto. Tem aqui o Ricardo Lalterto. Boa noite. Só agora agradecer o tempo, despedir por mais uma excelente live. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado. Tá? E qualquer contato, os meus dados estão na descrição, o do Marcelo Caxi também está na descrição. E, de novo, para quem chegou, não escutou falar, que se você considera os Estados Unidos ou conhece alguém que considera os Estados Unidos como destino final e quer mudar para cá, na descrição aqui do vídeo tem sobre os vídeos que eu fiz com o Marcelo Cacheta, saída definitiva do Brasil, que é super importante quando você vai tratar do seu CPF. E se você está no Brasil também, dependendo de como esteja o seu CPF, não deixa de conferir a nova lei do CPF, que isso também é muito importante. E você vai gostar do que nós falamos aqui. Mais alguém? Alguém quer se manifestar? Alguém quer botar aí algum comentário? Da minha parte que está encerrada. Então, perfeito. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo tempo precioso. Eu e Marcelo Cacheta, nós estamos aí vendo a possibilidade de fazer outras lives. Nós sabemos que esse assunto aí não é muito sexy, né? Nós sabemos disso, mas é de suma importância para quem considera alguma coisa aqui nos Estados Unidos. Como eu sempre falo, exatamente, os Estados Unidos é um país de estratégia. Tenha cuidado. Tenha você pouco dinheiro, mais ou menos, ou muito dinheiro. O que eu já vi de muita gente com muito dinheiro perder muito aqui é brincadeira. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Por quê? Vem para cá ser uma estratégia de saída e também ser uma estratégia de entrada. Aí perde dos dois lados, não é verdade, Marcelo? É assim que é verdade. Perde dos dois lados. Né? Mas, enfim. São muitos empresários. Muita gente mesmo. Então, pessoal, tá aí, ó, Regina Rondon, muito obrigada pela tua presença. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? O Ricardo perguntando. Pode contar comigo. O Amorim está perguntando aqui se seria interessante comprar um negócio pronto por aí para começar. Isso aí, de novo, depende do que você quer, depende do negócio. Você tem que fazer uma auditoria, você tem que fazer um due diligence. Você vai ter que gastar um dinheiro, não é pequeno, não, depende do que você queira, tá? E de quanto você quer. Porque tem muita gente aqui, se você acha que americano é bonzinho, você está enganado. Basta ver os noticiários, tá? E já vi brasileiros aqui para comprar empresas com negócio de visto, comprando gato por lebre. E se machucou. Porque você tem que ver uma coisa que eu falo com os brasileiros, se a empresa que você quer comprar, a empresa tem um faturamento bom, a empresa até tem tantos anos no mercado. Entendi. Presta atenção, Amorim. Se a empresa for o dono, o que acontece com essa empresa se esse dono sair da empresa? Ela vai andar sozinha, sim ou não? Por quê? Eu já vi gente chegando aqui comprando empresa saudável, com bom histórico, segundo foi falado, dentro dos compliances and regulations, dos princípios contábeis geralmente aceitos, redondinho, bacana, linda, só que a empresa era o dono. Quando o dono saiu, a empresa acabou. Aí o cara ficou apavorado, sem saber o que fazer, porque a clientela não é mais o John que é o dono, agora é você, José, e blá, e acabou. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. É um ponto que eu vejo aqui, o pessoal faz com muita frequência. Então, de repente, essa de você querer comprar uma empresa aqui, aquela pergunta fica: quanto é que você quer investir? Eu quero investir X. Em quanto tempo? Em 6 meses, 1 ano. Qual é a tua expectativa de retorno? Você quer ter retorno de capital ou você quer tomar conta de uma empresa? Então, tem as perguntas que têm que ser feitas para poder te entender, para poder te direcionar. Eu não sei. Aprendendo o que eu aprendi aqui na América hoje, eu tenho muita reserva de comprar empresa. Ainda mais, que aqui tem uma coisa que é horrível, indecente, que é quase que demoníaca,
que é a responsabilidade civil. Isso é terrível. Quando você entende que é o liability nos Estados Unidos, o teu conceito empresarial e comercial muda. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Mais alguma pergunta? Alguém mais aí para a gente encerrar, Cacheta? Não, mais nenhuma. Então, eu vou começar a encerrar. Mais uma vez, muito agradecido a todos vocês pelo tempo precioso. Agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, que eu acho que eu chamei todo mundo aqui pelo nome. Eu acho que não deixei ninguém de fora. Ninguém. Se eu deixei, me perdoe, que eu gosto de chamar o pessoal pelo nome. O pessoal aqui. De novo, qualquer contato que vocês precisem, qualquer pergunta, fala comigo aqui ou com o Marcelo Cacheta. Na descrição aqui embaixo. Mas, Cacheta, considerações finais para liberar o pessoal. Muito bom. Agradecer a presença de todos aí, as perguntas que nós recebemos durante a semana. E estamos abertos aí, tem um contato, tanto, não sendo redundante, tanto do Richard quanto o meu, que não foi respondido, ou algumas perguntas que mandaram e não estava aqui na nossa lista, a gente responde aí no momento oportuno. E muito obrigado, boa noite a todos. E mais uma vez, Richard, te agradeço por estar aqui nesse canal de tamanha relevância que leva informação aí para empreendedores, brasileiros principalmente. A gente faz um pouquinho aqui, trazendo nosso conhecimento para dar uma direcionada para esse pessoal. Exato, exato. Aí quem entrou agora é a Ana Rosa. Ana, muito obrigado. Muito obrigado. E, pessoal, não é o momento mesmo. Podendo, se inscreva no canal. No meu canal aqui, para vocês terem uma ideia, eu tento comprimir mais de 30 anos de experiência fazendo negócio aqui dentro dos Estados Unidos em 15 categorias. Mais de 30 anos em 15 categorias. A categoria política e economia é a categoria mais aquecida, lógico, né? E mais as outras 14 também na área comercial e empresarial. Para quem pensa em entrar aqui, com certeza você vai ter uma ou mais perguntas respondidas nos vídeos comerciais e empresariais. Tenho certeza disso. Então, eu agradeço quem puder se inscrever, podendo compartilhar melhor ainda, porque a censura em cima de mim ela é muito grande, porque como eu falo muito de política, e quem já viu, quem me acompanha sabe como é que eu falo, eu me expresso, né? Não tem cinza, é preto, é branco, e isso realmente eu estou marcado não só no Brasil, como aqui também. Mas é o que é. Luiz Vale, muito obrigado aqui. Então, pessoal, vou começar a encerrar. Meu muito obrigado. Se você me vê pela primeira vez, muito obrigado. Se acostuma, como eu faço sempre meus vídeos. Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Que o Deus de esperança enche a tua vida, a tua casa de paz e graça. E Deus te abençoe e Deus te guarde. Meu muito obrigado e a próxima live. Fique ligado que logo, logo nós teremos outra. Uma boa noite.